Olá, muito bom dia! Está começando mais uma edição do programa Bom Dia Amigos, aqui pelo Grupo Séries de Comunicação. Hoje, em razão de um imprevisto, vamos reapresentar uma entrevista de grande repercussão. A conversa com o nosso diretor-presidente Gilson Larritre Nepou com o deputado federal Nicolas Ferreira, originalmente veiculado no dia 26 de agosto do ano de 2023. Bom dia, amigos! Sempre no oferecimento de Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo. Gráfica Grapel, mais vida seus impressos. Também com a Plantiagro, concessionária Stara para Carazinho e região. Junto com a gente está o Sicredi. Participe da promoção Coopere e Ganhe da Sicredi Cooperação e concorra a prêmios. Metalúrgica Metaura, seu futuro feito em aço. Foquem, gerando soluções e integrando tecnologias com precisão. Também com a gente a WK Soluções em Rotomoldagem, de Vitor Greff. Pensou em calda pronta, pensou WK. São os nossos patrocinadores que oferecem a edição deste sábado. Hoje, um final de semana todo especial, muito especial esse sábado, porque eu tenho aqui, junto conosco, para fazermos uma bela entrevista, uma pessoa espetacular, uma pessoa fantástica. Eu sou admiradora já há muito tempo deste jovem que vem se transformando numa das maiores surpresas que a Câmara dos Deputados já teve nos últimos 30 anos. É uma qualidade, não é no grito, não é na força, não é no blá blá blá, é assim com conhecimento de causa que ele é pautado e parte para as reuniões da casa e sobressai de maneiras que até os seus colegas, dos quais eu converso com muitos políticos aqui no Rio Grande do Sul, eu fico impressionado pela fórmula que o Nicolas Ferreira, para que você que está ouvindo, se posiciona na Câmara dos Deputados. Eu sempre digo e sempre disse e sempre direi, né? Um homem que não tem posição, homem não é. Né? O homem pode ser, qualquer posição é livre, mas não ter posição, estar no caminho do meio, estar sempre balançando de um lado para o outro. Homem que não tem opinião, isso que eu falo pode ser então, para não ser visto como homofóbico, o comentário vale para homem, não vale para mulher. Quem não tem opinião, que fica em cima do muro, que vota somente as pautas que lhe dão alguma coisa de retorno, para mim é deputado que não deveria estar representando a gente na Câmara. Mas nós temos um grande representante. É uma pena que ele não é gaúcho. Que ele é aí de Minas Gerais, mas como um baita brasileiro, representa todos nós. Então, Nicolas Ferreira de Oliveira, fica aqui meu grande abraço em meu nome, em nome da Thalita, que fez o nosso triangulou aí para que a coisa acontecesse, né? E te agradecer e te dizer muito obrigado por estar conversando com a rádio aqui de Não Me Toque, interior do Rio Grande do Sul. Mas é o programa, sem dúvida alguma, o programa que tem maior audiência de toda a região neste sábado pela parte da manhã. Bom dia, capitão! Bom dia, amigo. Capitão, essa é boa, hein? O áudio aí tá bom, porque eu acho que eu fiquei aqui meio que preso numa janela. Tá. Eu acho que o áudio tá dando reverberação. Eu vou tentar abrir aqui para melhorar. Pode ser? Pode ser na hora. Pode tocar aí.
Ou tá bom? Não, O áudio tá bom. tá um pouquinho reverberado mesmo. Um pouquinho reverberado. Então, que tá reverberando. Tá, deixa Eu aqui. fiquei quase que numa... Aí agora eu acho que vai melhorar. Agora ficou uma teta. Agora ficou bom. Que eu tô no Pará. Bom dia, amigos. Bom dia, Gilson. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes aí. Muito obrigado. Paraupeba? Estou em Parauapebas, que fala. Eu aprendi ontem. E bom dia aí todo o Rio Grande do Sul. Obrigado aí pelo carinho. Nas semanas passadas a gente não conseguiu estarmos aqui presentes por um imprevisto. Peço desculpas. Mas graças a Deus, Thalita, sempre muito compreensiva, conseguiu remarcar para hoje. Estou muito feliz aí de conversar um pouquinho com vocês aí. Obrigado, Nicolas. Olha, nada acontece na vida da gente por acaso, né? Então era para ser hoje. Era para ser hoje o dia melhor, um dia mais tranquilo. Você está mais tranquilo também. E nós aqui também, um dia espetacular. Não é frio, não tá crente. A audiência tá fervendo. Aqui tá quente, viu? É? Aqui deve estar uns 30 graus, 40 graus. Aí Paraupeba é quente pra caramba. Nicolas, vou te fazer umas perguntas básicas para o pessoal te conhecer, porque a nossa aqui, a gente te vê direto, né? Em vídeos em que você coloca a tua opinião. Você é um crítico contundente do Estado, desse Estado inchado, desse Estado gordo, né? Você é um crítico contundente disso. Mas vamos, antes de chegar nessa parte, conta para nós a tua história aí. Por que é que tu, um menino jovem, 26 anos, resolve ir para a carreira política? Tem tudo que o jovem não quer é compromisso. Carreira política é um puta de um compromisso. Por que você topou ser político, Nicolas? Então, pessoal, para quem, né, não me conhece aí, ou até mesmo me conhece, mas talvez não sabe um pouco da minha história, eu nasci em uma favela em Belo Horizonte, né, chamado Cabana do Pai Tomás. Vim de uma família bastante humilde, né, cristã. E sempre tive um ensinamento, né, de princípios, de valores. Sempre meus pais me deram a liberdade, né, para poder perguntar, questionar, diferentemente do que eles dizem da igreja, né, que é doutrinador. Pelo contrário, eu acho que a igreja é um excelente caminho para o jovem, né, para uma criança, para poder formar ali o seu caráter, né, melhor do que muita escola aí que acaba formando o garoto, a universidade, formando pessoas que de nada acrescentam para a sociedade. E no impeachment da Dilma, acho que todo brasileiro começou a se envolver com política. Acampei ali 4 dias na esplanada ali, numa barraca, e consegui ali, né, conseguimos, né, tirar a Dilma. E depois disso comecei a postar vídeos na internet, comecei a me posicionar. Veio a pandemia, e eu me posicionei em prol dos trabalhadores, me posicionei para que não tivesse, né, a vacina obrigatória, mas você tivesse a liberdade de querer vacinar ou não. Nunca militei contra a vacina, mas sim das pessoas terem a escolha livre de poder se vacinar e de ficar em casa se puder. Porque eu vim de um lugar muito, né, pobre, de um lugar carente, e eu não queria, né, ver as pessoas, se não morressem de coronavírus, iriam morrer de fome, né, de desemprego. E ali eu ganhei, né, a admiração. Eu ganhei a admiração ali de... Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, tranquilo, pode tocar. Pode tocar o bloco. Eu ganhei a admiração, assim, de muitas pessoas pela coragem de defendê-las, né? Pessoas do ramo de eventos que não estavam podendo trabalhar, pessoas ambulantes, né? Vendedores, comerciantes, empreendedores que foram muito prejudicados ali pela pandemia. E nisso veio a eleição para vereador, e realmente foi uma surpresa para mim ser o segundo mais votado da história de Belo Horizonte.
e continuei o meu trabalho e, graças a Deus, né, fui o mais votado do Brasil agora e também da história de Minas Gerais. Acredito que foi fruto de uma plantação de muito tempo, né, que é dando voz às pessoas, e graças a Deus hoje não tenho me curvado, viu, Gilson, a essa política nojenta, política que faz com que as pessoas votem não por conta de princípios, mas pela quantidade da emenda que elas vão receber. E eu não me curvo. Eu acho que política é muito mais sacrifício. É você, mesmo estando jovem, né? Poxa, eu tenho um filho agora na barriga aí da minha esposa, poderia estar aí simplesmente, né, viajando o mundo, ignorando aqui o meu país. Mas eu acho que, como diz o incrível filósofo, né, Tio Ben, ali do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu sei da minha responsabilidade e fico muito grato daquilo que Deus entregou nas minhas mãos. E ainda bem que está nas minhas mãos, porque eu sou um homem temente a Ele. Essa última eleição, Nicolas, tu fizeste uma votação que jamais algum deputado federal fez por Minas Gerais. Isso aí. 1.470.000 votos. 1.492.087 votos. O maior até então era de um petista e a gente bateu ele. Aê! Esse gostinho eu falo, esse gostinho é gostoso. Que foi 520 mil votos. E a minha meta, Gilson, para todos aqui, era de fato deixar uma marca na história de Minas Gerais. Porque um petista, né, uma pessoa que não tinha os valores de Minas Gerais, era o mais votado. Então eu só queria bater ele. Então a minha meta era 521 mil para cima. E eu não imaginaria que eu teria, né, 1,5 milhão quase aí de votos. Mas assim, eu ralei muito. Não usei um centavo de dinheiro público, tá? Para quem diz aí que é impossível fazer política sem dinheiro público, eu não usei um centavo de dinheiro público em nenhuma das minhas campanhas. Pelo contrário, abri vaquinha na internet, pessoas me ajudaram de forma voluntária, pessoas que eu nem conhecia, chamei pessoas que estão ao meu lado da minha igreja, Comunidade Evangélica Graça e Paz, meus familiares. A gente rodou 70 cidades fazendo campanha, nem quase para mim, mas para o Bolsonaro, e falando com o pessoal a seguinte frase: olha, se eu perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia. Então vamos fazer campanha aí para o nosso presidente, porque ele precisa ganhar. E quando terminou o primeiro turno, eu ganhei a eleição, mas a gente fez um movimento lá no Nordeste, sem o Bolsonaro, mas pro Bolsonaro. Rodamos todas as capitais do Nordeste e movimentamos ali uma multidão de pessoas. No último dia, por exemplo, em São Luís do Maranhão, tinha 12 mil jovens reunidos para podermos ali, sabe, dar um gás na campanha e tentarmos reverter. Em média, em todas as capitais do Nordeste, o Bolsonaro cresceu em 3% a 5%. Eu fiquei muito feliz com isso, porque isso mostra que, a longo prazo, o Nordeste, né, tem um potencial gigantesco de crescimento e sair das garras do PT. Do PT. Como é que está a tua luta aí? Porque hoje ainda nós temos alguns deputados da direita que estão balançando conforme os apelos feitos aí pelo presidente da Câmara. Eles têm meio que mudado de lado o voto, a gente tem notado isso, tem até ficado envergonhado, alguns têm ficado envergonhados. Mas tem uma direita, tem um núcleo duro aí, do qual você faz parte, que rivaliza, porque a esquerda ganhou sempre no grito, né, Nicolas? Nas comissões, aí sempre foi no grito. Ela gritava mais, o pessoal acadelava e aquela mulherada, aquela turma toda e a imprensa do lado, e quem ganhou, quem levou vantagem, era sem fundamento, mas levava no grito.
Exatamente. A esquerda, o modus operandi dela sempre foi esse. É gritar, 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 uma minoria barulhenta que faz com que as pessoas acham que eles são maioria, né? É. E, infelizmente, existem pessoas realmente que não têm valor, né? Tem preço. E eu fico imaginando, né? Hoje o deputado federal, pelo menos ali de Minas, tem 32 milhões de emenda, né, por ano para poder ali ajudar o seu estado. Eu acho um acessório ao mandato interessante, por mais que eu acho que muitas das vezes o papel do deputado fica desvirtuado, porque deputado parece que virou secretário de governo, né? E, na verdade, quem é o poder executor, né, executivo, é a presidência da República, né? É o governador, é o prefeito. Então, muitas vezes fica, sabe, confundindo o papel do deputado. O deputado federal tem um papel de fiscalizar e de legislar. Então, é isso que eu tenho feito lá. E com relação às votações, né, eu penso realmente no que é melhor para o meu país. A gente teve, por exemplo, a MP dos ministérios, que é para manter esse tanto de ministério que o Lula gasta do seu dinheiro público, né, porque não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do consumidor, existe dinheiro do pagador de impostos. Então, quando você olha ali aquele tanto de ministério, né, sem fazer absolutamente nada pelo Brasil, só usando para poder lotear cargos de partidos, você vê que houve deputados que votaram a favor disso aí. Mas, assim, a eleição está vindo aí daqui a 3 anos, né, de deputado federal novamente, de senador, e o povo brasileiro, né, não é mais otário. Eles estão vendo o que está acontecendo, estão vendo aqueles que não se curvam para esse governo esdrúxulo, que é um governo da gastança ilimitada. O Lula já gastou 25 milhões até maio, só de viagem com o exterior. O Ministério aí da Educação bloqueou 332 milhões de reais para a educação. Você vê agora aí o ministro do Trabalho querendo a volta do imposto sindical, né, que foi um avanço aqui para o Brasil de ter que ficar pagando aí dinheiro seu de trabalho. 3 dias e meio, Nicolas. 3 dias e meio. 3 dias e meio do seu que trabalho. Tu ganha por ano. Quer dizer, do teu salário anual, você... Gilson, isso é chorar, aí. Isso é chorar. Dá para chorar, você trabalha, o brasileiro trabalha 151 dias no ano para poder pagar imposto. Isso é verdade. Repito, o brasileiro trabalha em média 151 dias no ano para poder pagar imposto. Ou seja, o seu dinheiro vai todo para o Estado. E eles querem acrescentar mais 3 dias e meio para imposto obrigatório sindical. É para CUT, é para Sindiúti, é para um monte de UT, né? Central Única dos Trabalhadores que nunca trabalhou na vida. Só vive do dinheiro dos outros. Então, é esse o caminho aí que, infelizmente, né, esse desgoverno do Lula aí tem levado a gente. Eu tenho umas perguntas para te fazer que os nossos ouvintes estão fazendo. Manda bala. Mas daqui um pouquinho, deixa eu me preparar. Mas, Nicolas, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acompanhei toda a sessão que teve na Câmara, foi na Justiça, como é que é? Comissão de Constituição e Justiça. Comissão Constituição e Justiça. Comissão Constituição e Justiça. E eles estavam. Aquele apetezado pareciam aqueles cachorros atados por corrente, dos dentes à mostra. Eles queriam te caçar a qualquer custo, né? A qualquer custo. Esse daí que o senhor disse foi no Conselho de Ética. De ética? Isso. Que foi assim, foi começou de manhã, né? Foi isso? Foi isso, né? Começou na parte da manhã, se estendeu até por toda a parte da tarde. Isso, e aí tu fizeste o teu pronunciamento tranquilo, sereno e tal, mas o pessoal queria o teu rim, era você. Eles queriam minha cabeça ali como troféu, né? Para poder explicar aí, Gilson, no dia 8 de março desse ano, né, eu fiz um discurso no Dia das Mulheres, defendendo as mulheres,
E para poder ilustrar, né, eu peguei aquela peruca loura lá e falei, olha, hoje eu me sinto a Nicole, né? E por quê? Porque hoje você tem visto vários homens se sentirem mulher e simplesmente entrarem no ringue junto com uma outra mulher e como se fosse uma mulher, né? Você tem hoje Miss competindo, homens, né, que se sentem mulheres competindo com uma Miss ali, universo, e ganhando prêmios. Você vê os trans aí entrando em modalidades femininas de esporte, né, de peso pesado e ganhando. Você vê no boxe, você vê na natação, né, homens que competiam na natação eram o número 300 no ranking e agora fica em primeiro lugar porque foi para a modalidade feminina. Então eu expulso tudo isso e para poder caracterizar, assim como eu poderia ter colocado uma máscara para poder falar da saúde, colocar uma boina para poder falar dos policiais militares, eu utilizei ali a peruca para poder representar uma mulher. E eles ficaram indignados, né, com isso, não por conta da peruca, tá? Mas por conta da mensagem, porque a minha mensagem ela é verdadeira. Ninguém quer um homem entrando dentro do banheiro da sua filha. Ninguém quer um homem entrando dentro do banheiro feminino, né? Banheiro de masculina para o homem, banheiro feminino para a mulher. Então, 98, 99% da população brasileira concorda comigo. E aí eles quiseram me taxar de criminoso, de discurso homofóbico, de discurso transfóbico. Mas eu costumo dizer que a verdade ela prevalece. E ali no Conselho de Ética fui absolvido. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, disse que o meu discurso não configura nenhum crime e eu estou imunizado também pelo artigo 53 da Constituição Federal, pela minha imunidade parlamentar. Então, assim, eu até falei lá no dia, olha, vocês querem usar minha cabeça como troféu, falar caçamos o Nicolas, né? Prejudicamos o Nicolas, para poder colocar medo nas pessoas que concordam comigo, que eu tenho certeza que é a maioria do Brasil. Então, graças a Deus não conseguiram. Isso é uma batalha que foi vencida, mas não vencemos a guerra, viu, Gilson? Porque ainda tem muita gente que quer sim minha cabeça a prêmio, né? Querem me caçar com C cedilha, né? Querem me perseguir, querem derrubar minhas redes, querem caçar o meu mandato, querem até mesmo, né, atentar aí contra a minha vida. Mas a gente permanece firme, né? Porque eu sei que eu estou dando voz aí para milhares e talvez aí até mesmo milhões de pessoas aí desse Brasil todo. Mas, Nicolas, a gente fica totalmente aqui. Eu já comentei várias vezes durante o nosso programa, como pode... eu me sinto mulher e eu entro no banheiro feminino. E se minha filha está lá, minha neta, minha sobrinha, o cara se achou com vontade de ser menino, de me ser uma mulher, ele entrou no banheiro. Aonde está o real ponto? Onde que esses caras querem atingir? O que aí eles que querem? Tá. A pergunta, né, que a gente sempre faz, né? Isso é um direito ou isso é um privilégio? Você querer entrar num banheiro feminino porque você se sente uma mulher, isso é respeitoso, isso é inclusivo, né? Eu não vejo, porque o banheiro não é uma questão ideológica. O banheiro é uma questão anatômica, horas. Nenhuma mulher vai no banheiro feminino, no mictório, porque ela não tem pênis, olha. É por isso, velho. Não é porque ela... É uma questão anatômica. Claro. Então, assim, eu vejo que isso chegou em um ponto, Gilson, quem está me ouvindo, tão absurdo, de que se você é contra isso, você se torna homofóbico. E homofobia é crime. E eu acho que quando esse pessoalzinho, né, que não se confunde, tá? Porque existe o ativista LGBT e existe o homossexual. O ativista LGBT, ele busca uma imposição. O homossexual, ele busca ali uma inclusão. E eu acho que, assim, muitas das vezes é válido você lutar ali pelo respeito a todas as pessoas, sem distinção de sexo, raça, cor, sabe? Na minha igreja não tem lá uma placa lá, por exemplo, só pode a entrada de hétero. Não.
Na minha igreja entra qualquer um, entra homossexual, sabe? Entra qualquer um, entra qualquer pecador. Agora, dentro de uma sociedade, você tem regras. Eu não posso simplesmente me sentir o que eu quiser e exigir que a outra pessoa cumpra só porque eu sinto isso. E se as pessoas agora começarem a se sentir mais altas? Ah, não, eu me sinto com 2 metros de altura, eu vou jogar na NBA. Né? Ah, não, mas eu me sinto milionário. Né? Me dê R$1 milhão aí. Me sinto jogador de bola. Exato, me sinto o Ronaldinho Gaúcho. Você acaba fazendo com que a realidade não mais exista. Isso é um perigo muito grande. E se eu me sentir com uma criança, eu posso ter relações sexuais com uma criança porque eu me sinto uma criança? Isso gera tantos problemas, isso gera muitos problemas. Então, assim, é uma luta, né, ferrenha, né, contra um grupo, né, ativista LGBT, que é persecutório, né, persegue você, te dá processos milionários. Eu mesmo me deram um processo aí, né, estão querendo tirar R$5 milhões meu. Eu até falei, olha, se vocês conseguirem achar 5 milhões meu, é seu. Se vocês conseguirem achar isso aí, é seu. Então, assim, uma vereadora agora, poxa, do PSOL lá no Rio de Janeiro, postei esse vídeo aí recentemente, dizendo que ele é um travesti e vai entrar, sim, em todos os banheiros femininos da cidade, né? Não importa se você concorda ou não. Então, assim, não é esse o Brasil que eu quero aí para a garotada que está vindo. Não, acho que não é nem o que você quer e nem que a gente quer aqui Não Me Toque. A gente fala muito sobre isso. Mas temos uns ouvintes, Délio Ramayer mandando um abraço especial, a Inês Arocena, sou fã desse menino, tá? Onde é que tá aqui? Um abraço aí, Délio, um abraço, Inês aí, Deus abençoe vocês. Arocena, aqui a Marisa de Carvalho, sou fã. Nicolas, você será um belo de um político. Briancini, meu amigo Christian, dizendo aqui, futuro presidente do Brasil. Ó, que beleza. Beleza. Estela... Deixa Deus no controle disso aí. Beleza não, aquela cadeira ali é pesada. Estela... melhor que o Lula, eu acho que a gente ia se sair, né? Estela de Negro, minha consogra, muito amiga da gente, a maioria dos parlamentares deveria ser que nem esse guri, tá? Que guri é um elogio, viu, Nicolas? Obrigado aí, é engraçado, vocês falam gurizada, né? Gurizada. Nicolas, muitos foram calados, a censura está acontecendo, o que está acontecendo é que até o povo, quais as pautas estão avançando em silêncio. Você é a nossa esperança. Conta para nós o que tá, a Deise está perguntando, o que tem pauta aí que nós não sabemos que está correndo e está correndo aí? Olha, vamos lá. Vou colocar 2 aqui que são, acredito, de mais importância e que eles têm trabalhado. O Lula, basicamente, ele bate com a mão dos outros. Ele não tem coragem de bater com a própria mão dele. Então ele usa os ministros dele para poder fazer o jogo sujo contra as famílias do Brasil. O Lula, durante a campanha, ele fez uma carta aos cristãos, aos evangélicos, dizendo que era a favor da vida em todas as fases. E agora, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ministra do Lula, da Saúde, que agora eu digo ministra da morte, né? Porque para mim quem defende aborto não está defendendo saúde. Essa ministra tem lá o nome dela numa resolução 715, que defende claramente, tá? Não é uma interpretação minha, não. É uma defesa clara, está escrito lá. Legalização do aborto e legalização da maconha. Hormonioterapia para crianças de 14 anos de idade. Ou seja, defendendo a transição aí, né, de gênero de uma criança de 14 anos através de hormônios. Nicolas, esse menino de 14 anos,
ele não pode nem trabalhar, cara. Ele não tá, ele não pode nem ser o menor aprendiz. Como é que ele, olha como é a que ele, inversão de valores. como é que ele vai poder ter a força e a caneta na mão para ele dizer que vai mudar de sexo com os 14 anos? Vamos lá. Olha a inversão de valores. Você tem aí um menino quando tem 15, 14 anos de idade, ele mata, rouba, comete aí latrocínio, e a esquerda fala que ele não tem condições de fazer decisões para a vida dele. Né? Ele é inimputável, né? Ele não tem culpa. Pois é. E aí você vê que a esquerda, um menino de 14 anos, já tem responsabilidade, já tem condição de fazer uma escolha que vai alterar a vida dele para sempre, que é talvez ali fazer uma transição de gênero. Então realmente não tem coerência alguma no que eles defendem. Mas vamos lá. Hormonioterapia para crianças de 14 anos e coloca terreiros, né? Aí de religiões e matrizes africanas aí, como porta de entrada do SUS, Sistema Único de Saúde. Tudo isso está nessa resolução de 715. Ainda não foi homologada, né? Não teve assinatura ainda da ministra. Os cristãos, nós fizemos ali uma coletiva de imprensa pressionando para que, se a ministra fizer isso, os cristãos do Brasil e também espíritas e católicos e evangélicos, nós vamos nos unir fazendo guerra contra essa resolução. E a segunda coisa é a DPF 442, que é a possível medida que o STF possa fazer aí, através da Rosa Weber, que é a legalização do aborto até as 12 semanas de vida. A minha criança, não por coincidência, segunda-feira agora, completa 12 semanas de vida, né? 4 meses, 3 meses aí de vida, já vai estar totalmente formada, coração batendo, né? Eu já ouvi o coração aí do meu neném, e assim, você vê que a Rosa Weber disse que antes dela aposentar, ela vai deixar isso aí como legado aqui no Brasil, de pautar essa DPF 442. Então, basicamente, o governo... Mas se ela fizer, vamos lá, se passar no Superior Tribunal Federal de Justiça, vocês podem... A lei pode ser derrubada no Congresso? Assim, primeiro, é porque já começa errado. O STF não deveria legislar. Não é para legislar, né? Agora você está vendo aí o STF legislando sobre as drogas. Né? Você tem uma lei que diz que... Está 5-1, né? Está 5-1, né? Incrivelmente, né? Esse 1 aí, confesso que pegou até eu de surpresa aí, o Zanin votando contra, né, a legalização aí das drogas, né, do porte da maconha aí, pegou todo mundo de surpresa. Mas enfim, você vê que há uma lei, né, das drogas que diz que o porte de drogas é crime. E aí você vê o STF legislando. Por quê? Pensa aí comigo aí, ouvinte. Se o cara que está carregando droga até 60 gramas não é considerado crime pelo STF, né? Se ganhar, esse cara vai continuar comprando droga onde? Vai ser na farmácia? Vai ser no shopping? Vai ser na feirinha? Não. Vai ser com um traficante. Então, basicamente, o STF está dando legalidade para que o traficante ele seja quase que um empreendedor. Se eu sou dono de boca de fumo, se eu sou traficante, eu coloco todo mundo ali que vende droga só portando 50 gramas. Porque aí não vai ser preso. Vai preso. Então, assim, olha o que esses caras estão fazendo com o nosso país. Então, assim, tem medidas para poder derrubar? Tem. Chamam os PDLs, né? O PDL consegue derrubar essas medidas. Só que aí é uma movimentação em todo um congresso, é muito difícil, né? Mas, obviamente, nós estamos à disposição, com força, para poder derrubar aí essa palhaçada que o STF está fazendo aí. Isso aí. Marina Trenepol está dizendo, bom dia, um dia muito feliz nesse momento. Conosco temos gratidão em ouvir a palavra desse jovem menino que está demonstrando fortes ideias e de muitos valores que estão acontecendo fortemente. O posicionamento do Nicolas Ferreira travando uma batalha sem igual pela família
lá, Amém. lá no, Ô, Gilson, só uma coisinha aqui rápida. O pessoal me chama de garoto, né? Me chama de guri, e eu fico feliz com isso, tá? Eu não acho isso ruim, não. Agora, a esquerda, ela usa isso como ataque. Ah, Porque, é? assim, usa como ataque. Tem uma comunista lá na CPMI que fica me chamando de menino toda hora. Ela acha que Que ela vai, ela tá vai, me ofendendo, né? E aí eu vai, respondi ela. Falei, olha, eu teria vergonha, né? De estar na lista da Odebrecht, né? ah, Eu ficaria com vergonha com isso. Então, assim, eles não têm nada para poder me atacar, para me ofender, aí vai para o lado da juventude, né? Mas graças a Deus, né, que eu sou jovem, não tenho eu, vergonha nenhuma da minha idade, não. ó, qualquer coisa não me chama de coxa. Aí tem outros nomes, né? Pelo menos não me chama de coxa, não me chama de. Exato. Tem vários apelidos. Lindinho, amante. Amante como é que era o nome do Pimenta lá? Era o. Era o. Chamavam ele de. Bom, aqui ele tem dois apelidos no Rio Grande do Sul, né? É esse aí que o pessoal lá da Odebrecht colocou nele. E Arroz. Aqui também ele é conhecido como Arroz, tá? Arroz? Ele deu um desfalquezinho no arroz aqui no Rio Grande do Sul. Aqui. Foi bonito. O Giovanni Palarino, bom dia, Gilson. Bom dia, Nicolas. Parabéns pela trajetória política. Espero que vocês estão no meio de tanta laranja podre, Nicolas, você consiga sobreviver aí, porque tem muita laranja podre. Mostrar a todos nós cidadãos brasileiros que amam e lutam por esse país, que as futuras gerações que temos um futuro melhor para elas. Vamos em frente. O que vem pela frente, meu querido amigo Nicolas? Quais são? O que temos nas próximas semanas aí pela frente? Eu não sei o que vai vir para frente, mas picanha eu tenho certeza que não vai ter, tá? Isso aí pode ter certeza. Picanha não vai chegar, pessoal. Infelizmente, a gente tem uma pessoa que já dirigiu o nosso país, foi responsável pelo maior escândalo de corrupção do mundo, que foi o Mensalão, e comprando ali o Congresso, e agora está comprando, né, de uma forma mais maquiada, né? Inclusive, eu apresentei uma PEC, né, um projeto de emenda de Constituição essa semana, tornando crime de responsabilidade o uso de emendas de forma indevida, né? O uso de emendas para poder comprar os votos dos congressistas. Preciso de 171 assinaturas, já estamos quase chegando aí à metade disso, em apenas 2 dias aí de coleta de assinaturas, porque tem que acabar essa palhaçada da pessoa votar por conta de emenda. O deputado federal tem que votar honrando os votos que ele recebeu, né, honrando quem confiou nele e não se vendendo, né, para esse governo corrupto. Então, nos próximos meses, acredito que a gente vai ter também um desfecho da CPMI. Graças a Deus, a oposição ali com o delegado Ramagem, Felipe Barros, André Fernandes, senador Magno Malta, Marco Feliciano, Seife, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, vários outros ali deputados que estão trabalhando para poder ver a verdade do que aconteceu ali naquele dia. E já descobrimos muitas que, se não fosse a CPMI, jamais o povo brasileiro iria descobrir que o general do Lula estava lá dentro do Planalto no dia das invasões, de que a Força Nacional de Segurança estava parada enquanto tudo estava sendo quebrado. Então a gente está ali deflagrando, né, a omissão do governo federal, que para mim já está mais do que clara, e a gente está lutando ali para que a verdade seja esclarecida. Então, para esses próximos meses, vamos ter aí o fim da CPMI, a CPI do MST também esclarecendo muitas coisas com o Coronel Zucco e Ricardo Salles à frente. A gente vai ter algumas outras pautas, da desoneração, por exemplo, do salário, que deve ser votado aí essa semana, mas, infelizmente, não muitos avanços para o Brasil. O Lula tem usado aí o superávit que o Bolsonaro deixou para poder aí gastar dinheiro, e a situação realmente não está boa. O que nós temos é a nossa voz, o que nós temos é
é a força ali do Congresso, que muitas das vezes ainda assim é comprada, né, pelo Lula através de emendas, como a mídia noticiou. Então é uma guerra que a gente não pode pensar, Gilson, somente em 4 anos, tá? Eu digo isso para as pessoas, eu não estou aqui por eleições, eu estou aqui por gerações. Então, acredito que vem uma garotada aí, como vocês dizem, né, uma gurizada boa, que vai conseguir mudar aí o cenário político aí do nosso Brasil. Mas é muito. É muito. Fica muito evidente, você que está aí, evidente que essas emendas é falcatrua, é esquema mesmo, Nicolas? Dá para ver claramente isso? É porque é o seguinte, antigamente, né, o que eles diziam orçamento secreto, Sim. que o Bolsonaro vetou, aí depois voltou, você tinha a transparência do Diário Oficial da União, para onde esse recurso estava indo. Inclusive, muitos petistas receberam o tal aí do orçamento, né, secreto. E hoje você vê que isso simplesmente saiu do RP9, foi para o RP2, né? E você tem ali o Ministério enviando isso ali, né, para os deputados, né? E simplesmente recebem ali uma bolada quando chega próximo a uma votação que é de interesse do governo federal. Então eu lamento a esses deputados, mas saibam que as próximas eleições o pessoal vai lembrar, porque o povo, como eu disse, o povo está cansado de político mentiroso, que promete e não cumpre, de que não está ali para poder dar voz às pessoas e se corrompe, né? Ali na Câmara, ali, ninguém tem nem coragem de me oferecer, sabe, ofertas indecentes, porque sabe que eu vou levar para o pau e não vou aceitar, né? Mas a gente precisa de formar mais pessoas assim. Mas graças a Deus, né, tem muita gente boa, igual o Sanderson, um cara sensacional, tá? Um cara reto, um cara disposto, que trabalha. Você tem muita gente boa, viu? Ali que trabalha em prol do Brasil mesmo. O Sanderson é amigo da casa, amigo particular da gente aqui e tem um... É um deputado linha dura, né, tia? Reta, ele não afrouxa o pelego pro pessoal lá, não se afrouxa, né? Dessa CPI vira o que, Nicolas? O que vira? Vira tudo em pizza? Não, a relatoria a gente sabe que vai vir completamente enviesada, porque a senadora Elisiana Gama, né, que deveria estar ali como juiz, que é o papel dela de imparcialidade, pelo contrário, ela tem sido parcial, colocada ali mais como um fantoche do Flávio Dino, atendendo aos interesses do ministro, tem blindado a Força Nacional de Segurança, que é responsabilidade do Ministério da Justiça, responsabilidade do Flávio Dino. Eles colocaram ali, se eu não me engano, Gilson, 12 pessoas do Maranhão, 12 deputados e senadores do Maranhão na CPMI para poder blindar o Flávio Dino. Então, nós sabemos que o relatório... Não é possível. É possível. Na lata dura, assim? Na lata, na cara de pau, assim, ó, sem nenhum tipo de, como é que fala? Óleo de peroba. Esse povo não tem óleo de peroba, não. É cara de pau mesmo, é madeira. E simplesmente o relatório vai vir de forma completamente enviesada. A gente está construindo, né, um relatório paralelo para poder apresentar. A gente já tem mostrado muitas injustiças que aconteceram com prisões de inocentes. Teve prisão de autistas. Tem noção disso? O pessoal que estava escutando, teve prisão de autista, teve prisão de morador de rua, que estava ali, foi colocado dentro do balaio. De bobeira. Teve prisão de pessoas que desenvolveram ali, né, descobriram câncer dentro da papuda, dentro da colmeia, homens que nada quebraram, mulheres que nada quebraram, pessoas que chegaram no dia após. E então, assim, foram diversas injustiças que as pessoas sofreram, e muitos foram libertados nesse meio tempo, e a gente conseguiu mostrar as omissões do governo federal. Então a gente está lutando, a gente não consegue vencer pelo voto, porque a esquerda sequestrou a CPMI. Então, assim, a gente, por exemplo, pra vocês terem ideia, as câmeras que a gente aprovou
para poder o Ministério da Justiça enviar para a CPMI, o Flávio Dino, né, na sua grandeza ali, teve a cara de pau de enviar 2. Sendo que o Ministério da Justiça tem mais de 40, sei lá, 30 câmeras. Então, será que está escondendo alguma coisa? Então, assim, isso aí é o que deixa claro e evidente a omissão do governo do Lula aí com relação ao dia 8. Mas viu, Nicolas, trabalhar com o governo desse calibre é duro, né, Tchê? É duro, porque os caras jogam um jogo sujo. Tu não tá... Eles jogam pesado, eles jogam na ameaça, eles jogam pressionando os deputados, os senadores. Eu acredito que, inclusive, o Senado Federal tem um papel importantíssimo para isso. Se eu fosse senador, não estou fazendo campanha aqui porque eu não tenho idade, então eu tenho tranquilidade para poder falar isso, né, que se eu fosse senador, pode ter certeza que eu estaria lutando, no mínimo, por um impeachment de ministro do STF. O Barroso já deu diversas brechas para isso. Um juiz não é para poder ficar dando entrevista com o Felipe Neto. Um juiz não é superstar. Um juiz não pode responder, perdeu o Mané. Um juiz não pode falar, nós derrotamos o Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo. Isso não é papel de juiz, isso inclusive atrapalha a imagem do Supremo Tribunal Federal, que deve ser uma corte imparcial, deve ser uma corte serena, deve ser uma corte equilibrada. E o que me parece é que a cada vez que um ministro do Supremo abre a boca, gera uma instabilidade política desnecessária no nosso país. Então, eu acho que nenhum ministro hoje consegue andar com tranquilidade em nenhuma rua do Brasil, porque o povo está com nojo, o povo está insatisfeito, está inconformado de homens que nenhum voto receberam, estão legislando, usurpando as suas competências e não representando o povo brasileiro. Então eles estão plantando, né? Já estão colhendo, né? Uma insatisfação gigantesca aí do povo brasileiro. A verdade, Nicolas, é a seguinte: você está aí, sai na rua, vou chutar, tá? Mas é capaz de você ser ovacionado, ser carregado aí em Paraupebas, não estou falando nem em Minas, tá? E tem essas outras pessoas que você estava falando agora, essas pessoas, elas não conseguem sair do apartamento. Elas não conseguem. A vida desses caras eu não queria nunca para mim, mas nunca. Esses caras vão ficar pedindo iFood o resto da vida, porque não conseguem ir num restaurante mais. Se chegar no local público, eu tenho a tranquilidade de ir em qualquer lugar do Brasil. Aqui no Pará, a maioria aqui é esquerda. Mas eu vou para qualquer lugar aqui que eu quero. Se eu quiser comer um picolé ali, eu vou. Eu no aeroporto ali, eu ando do jeito que eu quero, tranquilo. Eu vou em qualquer lugar do Brasil, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quem não deve, não teme. Eu tenho minha personalidade, eu tenho aquilo que eu defendo, e aqueles que defendem o que também eu defendo, estão comigo e não abrem mão. Agora, esses caras, eles não têm projeto de Brasil, eles têm projeto de poder. Quanto mais poder para eles, melhor. Quanto mais deputados caçados para eles, melhor. Quanto mais redes sociais derrubadas, melhor. Quanto mais políticos inelegíveis para eles, melhor. Então, eles estão o quê? Servindo para poder caçar a oposição. Você vê o Dallagnol aí, poxa, fizeram uma manobra jurídica para poder caçar o cara. Você vê o Daniel Silveira, que por mais que eu discorde do que ele disse, mas o cara tem a opinião dele. E a opinião no Brasil não é crime. O cara está na cadeia, está em Bangu. O pessoal já quase que está esquecendo dele. Por quê? Porque calou o cara. As redes sociais aí de vários deputados estão ainda derrubadas. Caçaram a minha rede social durante dois meses. Depois retornaram de novo. Até hoje eu não tenho acesso ao processo. Eu não sei por que a minha rede social caiu. Não sei se foi por peruca, não sei se foi por conta de LGBT, não sei se foi por conta de eleição, não sei por que foi, horas. Mas eu não tenho acesso aos meus autos. Então, assim, a censura já está acontecendo. O Luciano da Van é outro caso. O Luciano, poxa, o cara é bilionário, bicho. O cara tem um poder aquisitivo gigantesco. Isso é para mostrar, Gilson e ouvintes, que eles não estão querendo ir atrás de políticos só, não.
eles estão querendo ir atrás de você, mas a gente está no meio do caminho. Então, enquanto tiver um Nicolas ali, quando tiver um Bolsonaro, quando tiver um Tarcísio, quando tiver esses caras, a gente vai ser a muralha para poder não chegar a você. Então, assim, olha isso, pô, o presidente da República nunca cometeu nenhum tipo de corrupção. No caso das joias aí mesmo, não colou com ninguém, todo mundo continua com ele. E os caras colocaram ele inelegível, pô. O cara que teve 58 milhões de votos, parece que eles ganharam de 7-1, né? Mas não foi. Para mim, ganharam de 1-0 com o apito final ali do juiz deles, pô. Mas assim, fazer o quê? Ganharam as eleições. Mas nós vamos ficar chorando? Não vamos. Mas, poxa, vai deixar o cara inelegível? Eles não são um bichão, né? Eles não são os bons que ganham tudo. O Lula não é o cara popular. Chama o Bolsonaro para poder competir, ué. Quando eu quero ganhar de alguém, eu quero o melhor. Eu quero o cara mais votado para poder competir comigo. Que medo é esse do Bolsonaro? Estão com medo do Bolsonaro agora? Então quer dizer que o cara, ninguém apoia o cara. Agora o cara virou leproso? Viu, Nicolas? Mas tem aí o medo, a eleição, a gente via, e não pode afirmar nada, mas a gente pode ficar com uma pulga atrás da orelha porque é natural, tá? Saía o Bolsonaro na rua, saía milhares de pessoas fazendo carreatas e o outro saía só em lugares, em plateias que estavam sendo amestradas. Era a turma do MST, era a turma do não sei o quê, e lá falavam umas bobeiras, os caras davam uma passada de pau, mas tinha lá 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Então, não tá fácil passar pela garganta, né? E o que esse pessoal, essa derrota, daqui 4 anos é outra conversa. Vamos lá, outra conversa. Até mesmo porque o menino que tinha 12 anos de idade, daqui 4 anos, né, quando ele fizer 16 anos, ele vai votar. Eu acho que essa garotada que está vindo aí é uma garotada boa, né? É uma gurizada boa, é um pessoal que viu, né, o que o Lula está fazendo, prometeu picanha, entregou abóbora, né, prometeu ser pró-vida e está entregando aí aborto, prometeu cuidar dos jovens e está aí, né, legalizando maconha, prometeu, né, o país crescer e está aí agora já com déficit, prometeu, né, ser um cara, digamos, pacífico e está falando aí agora que derrotamos o Bolsonaro, mas ainda não os bolsonaristas. Falou que era democrático e está recebendo um ditador aqui no nosso país, como o Nicolás Maduro. É o cara que disse que era anti, né, aí a corrupção, mas que tem loteado os cargos aí de ministérios para partidos. É um cara que realmente, assim, é um estelionatário eleitoral. Eu costumo dizer que se o diabo é o pai da mentira, o Lula ele é o avô, porque deve ter ensinado bem direitinho ali a mentir, não tem condições. É verdade, tem toda a razão. A dona Juliane Dillenburg está dizendo: que programa, tchê! Obrigado ao Grupo Séries de Comunicação por nos proporcionar um momento espetacular e ouvir essa voz maravilhosa do Nicolas. Nicolas, você tá fazendo um sucesso aqui, rapaz do céu, vai tomar banho. Tá fazendo um sucesso aqui. Você trouxer teu título de eleitor pra cá, tu se elege pro Rio Grande do Sul. Não, aí já tem muita gente boa aí, já tem muita gente boa aí. E tem mesmo. O local aí chama Não Me Toque, é isso mesmo? Eu ia te perguntar no começo do programa, daí nós ia encher em linguiça, mas eu vou ter que te passar essa. Tu sabe por que a Não Me Toque? Não faço ideia. Não me toque é uma pequena, um arbusto que dá aqui na região e tem uma florzinha no meio dos espinhos e ela não pode ser tocada sob pena que ela morre. Então é a flor de Não Me Toque. E aí virou Não Me Toque e aí tá 60 desde 1956, né?
56 nós somos Nome Toque, né? Desde 56 nós somos Nome Toque. Legal. Aqui tem 20 mil pessoas mais ou menos na cidade. Tem, para te ter ideia, 20 mil pessoas. Tem duas indústrias grandes, na faixa de 5 mil trabalhadores que trabalham nessas indústrias. São indústrias de total 5 mil trabalhadores, 3 indústrias grandes na faixa de 5.500 trabalhadores, cooperativa, tá? Uma cidade rica, está entre os 50 melhores PIB do estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu tentar adivinhar, o Bolsonaro aí ganhou. Ganhou bem. Ganhou, oh, que coincidência. Uma cidade de trabalhadores, de pessoas de bem, que coincidência, né, o Bolsonaro ganhou. E ganhou no Rio Grande do Sul, sabe que aqui nós fomos bem também. Nós fizemos 57% dos votos no Rio Grande do Sul. E aqui na nossa cidade nós fizemos 77% dos votos para o Bolsonaro. Só não foi maior porque tem uma turma, 2.000 e poucos votos, ficou a favor do Lula. Mas temos que ter o contra, sempre tem que ter o contra. Isso aí eu acho que é fundamental, né, Nicolas? Eu acho fundamental, inclusive eu acho que o contraditório ele nunca deve ser criminalizado. Inclusive eles querem fazer isso conosco, né? Tudo aquilo que eu discordo tem que ser criminalizado. Então, se você tem uma posição contra, né? Por exemplo, a questão aí de banheiro unissex, banheiro neutro e tal, você é taxado de criminoso, né? Transfóbico, homofóbico. Então eles querem criminalizar a oposição, né? Você vê que a gente de direita já não é mais ser humano, viu? A gente é genocida, fascista, homofóbico, transfóbico, preconceituoso. A gente é fascista, é taxista, ciclista, né? Maratonista. É um monte de ista. Mas isso é uma tática, viu? Muito perigosa, que é você desumanizar o seu opositor. Então, o Bolsonaro mesmo, eles chamam de genocida, o fascista. Inominável, o fascista. Por quê? Porque tira a humanidade do cara, né? Sim. Então, isso foi feito há muito tempo atrás, né? Por um cara que tinha um bigodinho aqui no meio e chamando os judeus ali de insetos, chamando os judeus ali de minhocas e reduzindo ali eles a meros insetos. E quando você mata um inseto, você não tem nenhum tipo de carga moral. Quando você extermina ele, você não tem nenhum tipo de carga moral. E é isso que eles estão fazendo com a gente, né? A direita está se tornando, aos olhos deles, nem mais humanos, né? Isso nas próprias palavras aí do Felipe Neto, que disse que quem vota no Bolsonaro não tem nem humanidade. Então essa é a tática que eles estão fazendo e alerto a vocês. É uma tática extremamente perigosa. Obrigado, Nicolas. Eu sei que o horário está na mão, eu sei que tu também tem compromisso, mas eu queria agradecer ao Sanderson, né? Que foi o que proporcionou essa palestra, esse papo que a gente teve, esse bate-papo aqui na rádio. E o Sanderson fez a parte dele. Teu amigão aí fala demais de você, fala onde eu tô com o Nicolas aqui agora, eu tô falando com ele, nós temos uma boa amizade e ele tem comentado isso e falado também de que, Gilson, nós estamos apanhando às vezes de relho aqui no meio, mas também estamos surrando de relho. Os caras também eles não é de todo, não estão de todo na vantagem na frente nossa, esse pessoal. Então fica aqui o meu carinho para você, Nicolas, o carinho especial em nome da Rádio Ceres, da Rádio Positivo, um beijo especial no coração. Muita saúde para você. Continua sendo esse menino, dá gosto de falar contigo. Tu tem uma áurea que ela sai assim, aquela coisa positiva, e a gente sente isso. Isso faz bem pro nosso organismo, faz bem pro nosso ego, faz bem pro nossa a parte interior, e eu fico muito feliz de ter conversado contigo. Então deixa o microfone à disposição para você falar. Ô Gilson, eu que agradeço, muito obrigado aí, agradecer aqui, né, ao meu amigo Sanderson, né, pela ponte,
Esse homem realmente tem feito muito aí pelo Rio Grande do Sul, tem sido um soldado. Agradecer aí a Thalita, né? Thalita que, poxa, né, sem conhecê-la aí pessoalmente, realmente é uma pessoa muito solícita, muito carinhosa aí comigo. Cadê ela? Mostra ela ao vivo aí. Cadê? Aí, Thalita. Um abraço, viu, para você. Obrigado aí pelo carinho aí. Para todo o pessoal aí também de Nome Toque, pessoal do Rio Grande do Sul, né? O pessoal aí que acompanha o Bom Dia Amigos. Obrigado, né? Eu só tenho mesmo aí que agradecer, dizer que ser político muitas das vezes é um sacrifício muito grande. Não reclamo, né, da minha vida, graças a Deus eu tenho saúde, tenho uma esposa agora, né, que está com o meu filhote lá, e tenho uma vida com a minha família muito boa, mas é sacrificante, né? Muitas vezes a gente perde aí a nossa privacidade, a nossa liberdade. Eu só não perco a minha paz, né, porque eu sei que minha paz, a minha esperança está fundamentada em Cristo. Eu peço, né, para quem estiver aí, né, nos ouvindo aí agora, que acredite, né, no Brasil, né, não desiste do nosso país. Eu tenho certeza que o que a gente faz hoje vai ecoar para daqui anos e anos e anos, e a gente precisa permanecer firme, né, ter coragem, lutar mesmo com os joelhos no chão também, pedir para Deus intervir naquilo que a gente não tem condições, e saibam, né, que não precisam contar comigo para poder desistir do Brasil, né? Tem muita gente que fala, mas não vai adiantar, não adianta, só falar, etc. Eu acho que a nossa voz tem força, foi através da voz de alguém que você se converteu, foi através da voz que você talvez tirou força aí para aguentar alguma coisa. Então eu realmente só tenho que agradecer aí pelo carinho, dizer que nós estamos firmes, e o presente agora é deles, mas o futuro é nosso. Deus abençoe vocês aí e tamo junto. Um beijo no coração, fique com Deus e bom final de semana. Paz do Senhor. Amém, muito obrigado aí. Um abração a todos, tchau, tchau. E assim encerramos mais uma edição do programa Bom Dia Amigos, aqui pelo Grupo Séries de Comunicação, no oferecimento de Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo, Gráfica Grapel, mais vida, seus impressos, Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho e região, Sicredi, você pode participar da promoção Coopere e Ganhe da Sicredi, cooperação e concorra a prêmios. Metalúrgica Metaura, seu futuro feito em aço. Com a gente a Fokin, gerando soluções e integrando tecnologias com precisão. WK Soluções em Rotomoldagem de Vitor Greff. Calda Pronta é WK. São os nossos patrocinadores que ofereceram mais uma edição do programa Bom Dia Amigos. Até o próximo sábado. Rio Grande.